Bom dia a todos. Nós estamos aqui para participar da CONAI 2022, a Conferência Municipal de Educação. Esse momento é um momento preparatório para a conferência que irá acontecer em novembro de 2022. Então, eu sou a professora Kathleen, tá? Eu estou lotada no departamento de pedagogia do curso de Cianorte, participo do grupo de estudos e pesquisa em políticas públicas e gestão educacional e vou trabalhar com vocês nessa manhã o eixo 1 do documento Inclusão, Equidade e Qualidade, compromisso com o futuro da educação brasileira. O documento ele é dividido em 3 eixos, e nesse primeiro eixo ele vai falar sobre o PNE 2024-2034, avaliação das diretrizes e metas voltadas para a educação. Então, primeiramente, eu quero agradecer o convite para participar desse momento, né? Um momento tão importante para a educação do nosso país. É muito bom estar com a comunidade de Cianorte e de região para que nós possamos debater sobre um tema que é tão essencial para a educação brasileira, que é a construção do planejamento educacional e das políticas públicas para a educação. Nós tivemos esse momento em 2011, né? 2011, 2010, 2012, que foram os momentos que se antecederam à construção do atual Plano Nacional de Educação que nós temos e que, consequentemente, também resulta nos planos municipais de educação. E esse espaço que nós estamos inseridos, ele é fundamental para edificarmos e também garantirmos o princípio constitucional de democracia. Afinal, a própria Constituição Federal de 1988 já ressalta a necessidade da participação da sociedade civil nas decisões e na construção, né, de políticas e de planejamentos voltados para a educação. Então, esse momento ele é tão importante para a comunidade quanto para a sociedade. Todos estão sendo chamados a pensar, a refletir e analisar a educação ao longo desses 7 anos de vigência do atual Plano Nacional de Educação e do atual Plano Municipal. Logo, esse momento também é diferente para nós professores. Por quê? Ele é totalmente, né, diferente daquilo que nós estamos acostumados, do que acontece nas nossas escolas, as nossas formações continuadas. Apesar de ele também se caracterizar como um momento de formação, tendo em vista da nossa participação, mas também está presente nessa formação outros atores e sujeitos que estão envolvidos na construção dos planos nacional, estadual e municipal. Então, a CONAI, né, para que ela aconteça e para que ela se efetive, necessita que toda a comunidade, pais, alunos, universidades e autoridades façam parte dessa construção. Por quê? É a maneira que nós temos, né, de fortalecer a luta por uma educação pública, gratuita e de qualidade. A representatividade nesses espaços de entidades estudantis, movimentos sociais, sindicatos, professores e pais se faz tão quanto fundamental para pensarmos os aspectos relacionados a que tipo de escola queremos e esperamos do futuro. Uma forma de contribuirmos para a construção de políticas educacionais, tendo em vista que a sociedade e a própria escola não é um mero reverso das políticas educacionais. Isso quer dizer o quê? Que o Estado não é o único formulador das políticas públicas. Nós, sociedade civil e escola, também precisamos estar inseridos e participando desse processo de construção, desse processo de planejamento. O plano nacional, o plano municipal e o plano estadual é um planejar, o planejamento de
do futuro da educação por 10 anos. O que nós queremos, o que nós esperamos e o que nós vamos lutar para conquistar nesses 10 anos que virão. É importante destacar que a Conferência Nacional de Educação, ela torna-se um momento para averiguação. Averiguar o quê? Os avanços e também os limites encontrados na consolidação do Plano Municipal de Educação e do Plano Nacional também, que está em vigência desde 2014 e que se finda em 2024. Então, a última conferência que nós tivemos foi em 2018. Essa conferência, ela ocorre como forma, né, de também apontar os limites e as possibilidades. E outro ponto a se considerar é que o plano nacional e o plano municipal, eles precisam ser entendidos como atos intencionais, um ato político e um ato técnico. Por quê? Porque ele nos auxilia no direcionamento das atividades do campo educacional. No caso, as políticas públicas voltadas para a educação. Esse ato político, esse ato intencional e esse ato técnico busca, né, fazer com que nós, gestores escolares e gestores públicos, consigamos racionalizar os fins e os meios para alcançar os objetivos propostos no plano anterior, bem como no plano que virá. Então, ele se caracteriza como intencional, na medida em que o próprio plano nacional e o próprio plano municipal, eles não podem ser efetivados de maneira aleatória. Eles precisam, né, ser estabelecidos dentro de metas e diretrizes, e que essas metas e diretrizes sejam planejadas, articuladas e, consequentemente, materializadas no campo educacional, seja nacional, seja municipal ou seja estadual. Então, nós precisamos conhecer a realidade do nosso município. Isso pressupõe o quê? Escolhas, estabelecermos metas e também meios para que possamos atingir as metas e as estratégias que delimitamos nesse momento, que vamos delimitar nesses momentos que são preparatórios para a CONAI. Então, esse espaço, né, da CONAI, ele vem para que possamos avaliar, refletir sobre tudo aquilo que se cumpriu ao longo desses 10 anos. O que se cumpriu, o que se faltou cumprir. Então, esse ato também se torna político, pois ele está comprometido com as finalidades sociais e políticas da sociedade. Finalidades essas que nós encontramos nos ordenamentos jurídicos, né, do nosso país. Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E ele também se caracteriza como técnico, pois somos nós, sociedade civil, escola, movimentos sociais, quem vamos exigir do poder público municipal a utilização de meios, né, nesse caso, de recursos financeiros, e de meios, né, ações técnicas que sejam eficientes para conquistarmos os resultados que foram ou que serão delimitados no plano municipal de educação. Então, a construção do novo plano nacional, do plano estadual e do novo plano municipal de educação compreende um momento de planejamento, de delineamento, que corroborará com a efetivação do nosso Sistema Nacional de Educação. Dependendo da maneira que construirmos esse novo documento, isso irá refletir, né, na visão que temos de mundo, no tipo de homem que esperamos formar e também irá se refletir no compromisso que nós vamos estabelecer com a construção e o desenvolvimento da nossa sociedade. Por isso, a CONAI, tanto a CONAI preparatória como a CONAI que acontecerá o ano que vem, ela é de suma importância para
delinearmos qual o caminho que iremos seguir, qual o tipo de cidadão que iremos formar, qual o tipo de desenvolvimento que buscamos para a nossa sociedade ao longo dos próximos 10 anos. Então, diante disso, né, diante de todo esse contexto, da importância que envolve esse momento que nós estamos aqui, eu trago a primeira discussão sobre o subeixo 1, que estabelece a evolução das políticas educacionais de 2018, que foi a última CONAE, a 2022. Esse subeixo ele tem por objetivo avaliar a evolução das políticas públicas desde a última CONAE. No entanto, eu trago aqui alguns elementos que podem contribuir com o debate e com a discussão, né, que vocês terão posteriormente. Esses elementos eles vêm para corroborar com o processo de avaliação do nosso Plano Municipal de Educação. Então, nesse processo, a gente precisa considerar alguns passos e fazer alguns levantamentos que possibilitarão realizar a avaliação, né, do plano municipal. Então, o primeiro passo é conhecer a realidade socioeconômica e educacional. Que perspectiva que nós temos para conhecer essa realidade, né? Nós precisamos fazer um mapeamento do cenário municipal e do cenário socioeconômico e educacional. Esse cenário vai nos possibilitar entender como o Plano Municipal de Educação tem sido cumprido. Então, onde nós vamos encontrar esses dados para fazer esse mapeamento? Os dados podem ser do IBGE, do Censo Escolar, do SAEB, do FNDE, do PNAD, da Pesquisa de Informações Básicas Estaduais, da Pesquisa de Informações Básicas Municipais e da Relação Anual de Informações Sociais. Todos esses documentos, todas essas bases de dados vão contribuir para que consigamos, né, fazer um mapeamento dessa realidade. O que é importante destacar? Que os dados do IBGE, o último censo demográfico que nós temos, é de 2010. Ele antecede também, né, o PNE que está em vigência. No entanto, nós podemos nos basear também nos documentos, né, a síntese de indicadores sociais que é elaborado todos os anos pelo IBGE. Então, fica uma forma de termos uma base, né? Eles não são dados fidedignos, mas são dados que permitem fazermos projeções. O segundo momento é fazer um levantamento do cumprimento das ações previstas no Plano Municipal de Educação de 2014 a 2024. Como o município, será que o município, né, ele implementou alguma comissão que pudesse contribuir com esse monitoramento? Se existe essa comissão no nosso município, quais os dados que elas nos trazem a respeito, né, desse levantamento das previsões, das metas e estratégias estabelecidas no PME? O terceiro momento é quais as ações de aprimoramento do Plano Municipal de Educação. O poder público desenvolveu, o que o poder público desenvolveu ao longo desses 7 anos de vigência do Plano Municipal? Quais foram as ações, né? O que pode se evidenciar nas leis orçamentárias? Tudo isso nós devemos fazer um levantamento. O poder público, ele presta contas à sociedade dos investimentos feitos na educação? Se sim, como isso é feito, né? Onde nós podemos encontrar esses dados? E também identificar os resultados e os impactos do plano municipal na educação. Em que sentido? Observar nas escolas, né? A partir do censo escolar, as secretarias de educação tem esses dados do quantitativo de matrículas de alunos, né? De quantas escolas foram abertas, de quantas turmas foram abertas nesse período. Isso vai contribuir com os gestores nas tomadas de decisão sobre a continuidade de determinadas metas ou a extinção de algumas que foram previstas no plano municipal
e que não foram cumpridas ou não têm mais sentido para o novo momento que estamos vivendo. Então, quando nós estudamos os materiais propostos, né, e publicados pelo INEP, pelo IBGE e de todas as bases de dados que nós temos, é essencial porque nós conseguimos aferir a evolução no cumprimento das políticas educacionais que foram estabelecidas ao longo desse período de vigência do Plano Municipal e do Plano Nacional. Esse movimento, né, de fazer essa aferição, de fazer essa avaliação, possibilita também compreendermos como o município implementou o que está estabelecido no plano municipal e também a principal tarefa é buscar, junto ao poder público, né, uma forma de monitorar o plano municipal de educação. E esse monitoramento, ele é capaz de nos mostrar o processo de evolução das metas e os seus cumprimentos. Então, para compreender esse ponto, né, os indicadores municipais de desenvolvimento econômico, social e educacional, ao realizar esses levantamentos desses indicadores, eles nos permitem, né, que tenhamos um retrato das metas estabelecidas pelo plano. Então, a primeira tarefa, que não é nada trivial, é reunir todas essas bases necessárias à investigação. Então, a partir de posse delas, os delegados, né, vão conseguir estabelecer um parâmetro de tudo aquilo que foi conquistado e de tudo aquilo que ainda está para conquistar até o final de 2024. No entanto, é importante destacar que os delegados eles precisam ter um pouco de conhecimento a respeito da área de estatística e dominar algumas linguagens que serão apresentadas ao longo dessas bases de dados. Linguagens essas que alguma pessoa da área da matemática ou professor de estatística conseguem auxiliar. E no que tange ao segundo eixo, que trata especificamente sobre a avaliação diagnóstica das 10 diretrizes e 20 metas, nos últimos 7 anos, nós, profissionais da educação e o poder público municipal, o que nós temos realizado como forma de monitorar essas metas estabelecidas pelo Plano Nacional no âmbito do município? Como que nós, né, conseguimos identificar isso no âmbito municipal? Então, essa pergunta, ela vem, na verdade, para contribuir como que a gente consegue avaliar, ao longo desses anos, se essas diretrizes e essas metas, elas têm sido, de fato, cumpridas, né? Se elas estão sendo, se elas chegam até a metade do seu cumprimento, da sua universalização, ou se elas ainda nem saíram do papel. Então, o Plano Nacional de Educação, enquanto uma política pública, ele apresenta avanços, ele apresenta dificuldades também em sua concretização. Por isso que para realizarmos uma avaliação diagnóstica, a gente precisa observar quais as metas que são quantificáveis, né? Quais metas quantificáveis estão estabelecidas no plano municipal? E aí, a partir disso, como que essas metas elas podem ser encontradas nas bases de dados? Então, a partir daquilo que a gente tem no plano municipal e no plano nacional, a gente precisa identificar o que é quantificável, né? E a partir desses elementos que são identificáveis, olhar para a base de dados para entender como que eles estão representados ali. Há momentos em que os dados que estão disponíveis nessas bases, eles não serão suficientes para nós realizarmos uma avaliação eficaz. Por exemplo, a meta 4 do Plano Nacional de Educação. Ela define o seguinte: universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Essa meta ela tem 2 objetivos.
universalizar o acesso e garantir que ele seja feito com inclusão. O segundo objetivo, né, garantir que ele seja feito com inclusão, ele pode ser avaliado de maneira quantificável. Por quê? Ele é encontrado nas bases de dados do censo escolar, mas o primeiro objetivo, que é universalizar o acesso, a gente ainda não consegue encontrar dados em periódicos. Por quê? Já que o levantamento mais atual, como eu mencionei, sobre o número de matrículas, é o que consta no Censo Demográfico de 2010, que é anterior ao PNE de 2014. No entanto, a gente precisa fazer esse levantamento junto à Secretaria de Educação para entender, né, como que essa meta e essas estratégias, elas se cumpriram, né, de que forma que elas se cumpriram. Então, nesse momento, nós precisamos produzir, na verdade, um conjunto de reflexões. Esse conjunto de reflexões é o que nos permite assinalar os desafios e também as preocupações com vistas à garantia do direito à educação, em especial num contexto que nós estamos vivendo com a emenda constitucional 95 de 2016, que congela por 20 anos os investimentos na educação. Relacionado a isso, nós temos o subeixo 3, que é a valorização dos profissionais da educação. O PNE de 2014, ele traz inúmeras expectativas no que tange a valorização dos profissionais da educação, principalmente porque a Lei 13.005, que aprova o PNE, ela vem para obrigar que a União, os estados e também os municípios possam garantir planos de carreira e remuneração para os profissionais da educação escolar pública, como está estabelecido lá no artigo 61 da LDB. Então, nós devemos considerar que, para o cumprimento dessa proposta, nós precisamos estar antenados com as questões relacionadas à aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que as leis de diretrizes orçamentárias que está para ser aprovada nesse período de final de ano, para o ano de 2022, o que ela apresenta a respeito da educação? Por quê? É a partir dela que nós vamos conseguir identificar se as metas estabelecidas para o novo plano municipal e para o que está em vigência têm sido cumpridas. Ah, mas por que é necessário observar isso? Tendo em vista que, sem recursos públicos, estabelecer metas e diretrizes fica só no âmbito daí do papel. Elas precisam ser cumpridas. E para que esse cumprimento de fato seja efetivado, é necessário que tanto o município quanto a União e os estados disponham de recursos públicos para que possamos investir em educação. Investir em educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e também em ensino superior. Então, acompanhar esse movimento, ele é essencial porque a gente precisa compreender como o orçamento do município é feito, como que nós vamos delimitar as nossas ações para os próximos anos, que serão propostas no novo plano municipal, com a finalidade de nós conseguirmos atender as metas estipuladas. Por isso que é importante a gente estabelecer espaços que sejam institucionais e também transparentes, para que esse diálogo sobre as diretrizes orçamentárias do município ela venha como forma de garantir uma educação pública, gratuita e de qualidade. Então, esse debate, ele envolve tanto o cumprimento da lei do piso, né, salarial de professores, quanto a construção ou até mesmo a adequação dos planos de carreira e remuneração que estão totalmente ligadas a esse limite de gastos com o pessoal do Estado e do município, a partir da Emenda Constitucional 95 de 2016. E também como a partir de tudo aquilo que está estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para uma gestão fiscal de responsabilidade.
Então, é fundamental que, nesses planos decenais de educação, né, no caso o municipal, eles possam orientar a instituição de planos de carreira para os profissionais da educação, né, para os profissionais do município, que possam abranger elementos indissociáveis da valorização profissional, que estão envolvidos com salário digno, carreira atraente, jornada compatível com os afazeres escolares, inclusive garantir a presença de todos os profissionais em curso de formação inicial e continuada de professores, e no processo, né, que esses professores participem do processo e na condução dos projetos políticos pedagógicos das escolas. E ressaltando esse processo de participação, o subeixo 4 traz a respeito sobre a inclusão. Então, nesse quesito de inclusão, o documento deixa claro que nós devemos considerar os problemas ligados à acessibilidade, direitos humanos e ambientais, justiça social, política de cotas, educação especial e diversidade. Então, todos esses elementos ligados à inclusão devem estar no centro do debate da inclusão escolar e da inclusão educacional também. Então, a gente sabe que um dos maiores desafios para a sociedade brasileira é a questão da inclusão, já que ela envolve, né, todos aqueles elementos que eu citei anteriormente. Isso porque a gente consegue identificar uma boa fragilidade, né, nas nossas políticas públicas com vistas a atender a essa demanda da sociedade. Então, quando se trata de nós universalizarmos a educação para todos esses sujeitos, nós precisamos fazer a seguinte reflexão: quais as estratégias o nosso município tem proposto para efetivar esse propósito? Será que nós temos atendido crianças com deficiência, crianças com transtornos globais do desenvolvimento, com altas habilidades? Nós temos valorizado a cultura das comunidades indígenas, das escolas do campo. Então, tudo isso deve nos levar a refletir sobre quais as condições e também as possibilidades que o nosso município tem para concretizar ações voltadas a esse público. Lembrando que a inclusão escolar e a inclusão educacional, elas não estão restritas à escola e nem às práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, tá? As estratégias, elas precisam estar articuladas a um nível macro, que a partir dessa articulação, elas passam a induzir as ações nos microespaços. Isso vai incluir o quê? A destinação de recursos financeiros, a qualificação dos espaços pedagógicos, a elaboração de programas por parte da Secretaria de Educação e das escolas, a garantia do acesso e permanência nos espaços escolares, a articulação entre órgãos públicos e até mesmo a formação de professores. E todos esses elementos estão articulados com o subeixo 5, que trata sobre equidade. Esse eixo ele vem para trazer elementos para pensarmos e considerarmos a diversidade cultural e a desigualdade social e a desigualdade escolar, principalmente quando se trata de garantirmos os bens e os direitos, né, das crianças e adolescentes, como no caso a educação. Então, nós não podemos esquecer que a educação ela é um direito humano fundamental, ela está prevista e garantida tanto na Constituição quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, e que o Plano Municipal de Educação, né, ao propor ações distintas e junto ao Plano Nacional, como superar a desigualdade e promover princípios de respeito à diversidade, precisa se debater que a vida concreta que nos permeia, né, em nossa sociedade, as desigualdades educacionais ficam ainda mais evidentes nesse momento de pandemia. Então, quando a gente propõe trabalhar e debater a questão da equidade,
o documento do Plano Nacional de Educação está lançando luz, né, sobre a importância de nós valorizarmos, no âmbito do nosso município, e garantirmos as especificidades de uma educação para as populações do campo, para as populações das comunidades indígenas e quilombolas, afrodescendentes, população de baixa escolaridade, jovens de baixa renda, deficientes, comunidade LGBTQIA+, e até mesmo os imigrantes, já que nós temos visto, né, que a nossa região tem acolhido muito os imigrantes. Então, nós precisamos criar pastas nas secretarias municipais de educação que tenham um olhar, né, mais sensível para a necessidade desses sujeitos. E, no caso, eu estou me referindo à necessidade escolar, tendo em vista que é necessário que o poder público ele compreenda que esses povos eles têm horizontes próprios, né? Horizontes próprios de realização, profissional, pessoal, de desenvolvimento, e cabe à educação, né, contribuir para que isso se concretize. E com isso, a gente chega no subeixo 6, que trata sobre qualidade, avaliação e regulação das políticas educacionais, no caso a BNCC, que tem tudo a ver com o eixo 5, o eixo anterior. Por quê? A própria BNCC ela vem para estabelecer políticas curriculares, né? Uma forma das escolas reverem os seus projetos pedagógicos, de rever a construção do seu currículo, e a partir disso a gente precisa verificar. Nós estamos contemplando esses povos no projeto pedagógico das nossas escolas? A partir de agora, como que o nosso plano municipal vai contemplá-los, né, de forma a garantir essa qualidade e a regulação das políticas educacionais? É importante destacar que a BNCC ela é o carro-chefe atualmente das políticas educacionais propostas pelo Ministério da Educação. E para nós realizarmos reflexões sobre esse elemento, nós precisamos trazer alguns pontos que contribuem para a questão do contexto em que a BNCC foi construída. Principalmente resgatar qual a proposta que está na Constituição Federal de 88 a respeito da base nacional, né, comum. Então, a BNCC, nós precisamos relembrar que ela tem lugar estratégico e até mesmo de disputa na construção das nossas políticas educacionais. A partir da sua publicação, há modificações, principalmente no que tange aos ciclos de alfabetização. Se antes o ciclo de alfabetização ia até o 4º ano, hoje ele se finda no 2º ano do ensino fundamental. Então, essa alteração ela vem para atender às expectativas, né, de construção de indicadores que permitam a intervenção em escolas com baixo desempenho, a fim de que essas escolas possam alcançar padrões de aprendizagem mais adequados, também de elevar os indicadores que são extraídos das avaliações em larga escala. Então, a partir desse momento, o município deve esclarecer, né, verificar o que está proposto no plano que está em vigência e quais as novas metas e diretrizes iremos estabelecer com ações destinadas à alfabetização, né? Como iremos avaliar isso, como as medidas propostas irão impactar nas avaliações escolares e também nas avaliações em larga escala, especialmente para que possamos determinar políticas que possibilitem alcançar melhores desempenhos dos alunos no que tange, né, ao PISA, por exemplo, né? Então, tudo isso precisa ser observado e também delimitado. E isso tem a ver com gestão, né? E é onde a gente chega no eixo 7. Esse subeixo 7, ele trata sobre gestão democrática da escola pública, participação popular e controle social.
Esse tema ele está definido na meta 19 do Plano Nacional de Educação, e a partir disso, o município precisa delimitar como que ele fará a seleção dos seus diretores. Essa seleção, de acordo com o Plano Nacional, ela precisa ser feita de maneira democrática. O nosso município tem feito eleições. Como que essas eleições têm sido feitas? Isso já está estabelecido na lei orgânica do município. A partir das eleições, como que nós, gestores das escolas, gestores do sistema educacional, vamos fortalecer as instâncias colegiadas nas escolas de educação infantil, de ensino fundamental, quais são as capacitações previstas para professores, para funcionários, para os conselheiros, para a comunidade escolar e externa. Tudo isso precisa estar delimitado, pensado, né, para o próximo plano nacional. E se já está feito, como isso tem sido cumprido? Então, segundo dados do INEP de 2018, a existência das instâncias colegiadas já é bastante disseminada no país, mas ainda ele ressalta que é necessário elevar o provimento de infraestrutura para o funcionamento dessas instâncias colegiadas e também capacitar os conselheiros. Outro fator que é importante relacionado ao subeixo 7 é a materialização do Conselho Municipal de Educação. A materialização desse conselho, ele é fundamental para que possamos edificar e fortalecer o Sistema Nacional de Educação. O nosso Sistema Nacional de Educação, ele só será construído e constituído a partir do momento que todos os municípios tenham os seus conselhos concretizados. Não só os conselhos municipais, como também o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb e o Conselho de Alimentação Escolar, bem como estabelecer um fórum permanente de educação. Esse fórum permanente, ele vem para debater as diretrizes e metas, modificá-las se for necessário, né? Traçar delineamentos, fazer mapeamentos, tudo isso para corroborar com esse momento, né, de construção das ações e atividades. E por fim, nós temos os dois subeixos, o 8 e o 9, que eles estão interlaçados. Por quê? Esses dois eixos tratam sobre as questões de pandemia e educação profissional e tecnológica. Então, primeira coisa, é preciso deixar claro que a pandemia, ela não é o único agravante que impacta a escola. Ela não é a única crise que vem para impactar a escola. Outras crises também trazem consequências para o espaço escolar e para a sistematização, né, do processo educacional do município. Uma das crises que vai impactar no sistema educacional municipal é a Emenda Constitucional 95 de 2016. Vocês podem até estar pensando, nossa, professora, mas você já falou, né, dessa questão da emenda. Ela é extremamente importante estar na ordem do dia dos debates, porque ela também impactou na concretização das metas estabelecidas do Plano Nacional e também dos planos municipais. Afinal, nós temos um sistema, né, construído constitucionalmente, que é um sistema de colaboração entre os entes federados. E esse sistema, ele passa a ser congelado a partir do momento que nós temos essa emenda constitucional. Então, infelizmente, a pandemia, ela veio para abrir a caixa de Pandora das fragilidades inerentes à materialização das nossas políticas educacionais. Além da falta de recursos, fica evidente a falta de recursos tecnológicos nas escolas públicas, né? A formação de nós profissionais, tanto técnicos quanto docentes, para manusear esses recursos que nos foram disponibilizados. Então, esse momento é um momento de reflexão para construirmos os elementos referentes a esses subeixos. É de que
qual é a tecnologia? Será que essa tecnologia está disponível para todos? Quais foram as barreiras encontradas por alunos e professores? Será que as escolas públicas municipais, elas têm internet de qualidade e de alta velocidade para incorporar as tecnologias ou até mesmo possibilitar o acesso ao ensino em momento pandêmico? Por que isso é necessário refletir? Porque a gente sabe que essa não será a última pandemia que nós viveremos. Por isso, nós já devemos prever e antever, né, ações para que não sejamos pegos de surpresa como nós fomos. Embora as tecnologias elas nos aproximem, né, nós ainda acabamos encontrando barreiras nesse momento de pandemia. Que barreiras como? Que acabaram impossibilitando os alunos da educação básica de desfrutar da garantia do direito à educação de qualidade. Isso porque nós vivemos numa realidade totalmente desigual, que demonstra que muitos não têm internet em suas residências ou até mesmo aparelhos como computadores que pudesse oportunizar uma melhor interação num momento como esse de crise sanitária. Então, essa questão da crise sanitária e de uma educação, né, em momento de pandemia, ela não foi contemplada no Plano Municipal e nem Nacional de 2014, já que nem passava, né, pela nossa cabeça que viveríamos um tempo como esse. Mas agora nós já precisamos vislumbrar o futuro e prever quais ações o município irá aplicar se houver um novo momento de pandemia. Por quê? Já há estudos, né, da Organização Mundial da Saúde de que as pandemias serão mais frequentes no nosso mundo, né, e em espaços mais curtos de tempo. Se a última pandemia aconteceu há 100 anos atrás, a gente vai ter em espaços mais curtos a partir de agora. Então, hoje a gente pode identificar a tecnologia como um problema estruturante no âmbito escolar e educacional. Estruturante por quê? Porque ainda não há investimento suficiente, né, no espaço escolar. Então, ela é importante porque nesse momento que nós estamos vivendo, ela se tornou a condição necessária para o desenvolvimento do trabalho docente e também para o processo de aprendizagem dos nossos alunos. Então, outras questões que nós devemos refletir é quais os problemas que a pandemia ocasionou na organização de ensino de Cianorte região? Como lidaremos com as dificuldades de aprendizagem deixadas pela pandemia? Quais ações educacionais podemos delimitar para momentos de futuras pandemias? De quais elementos materiais e imateriais necessitaremos para trabalharmos em momentos de crise sanitária? Então, são questionamentos que devemos nos fazer no momento da elaboração, né, dos próximos elementos que se relacionam ao plano municipal. Obviamente que essa questão é para se pensar não só em nível municipal, mas em nacional também, e a CONAI preparatória está acontecendo exatamente para esse fim, né? Para observarmos a nossa realidade e a realidade da nossa região, para que possamos estabelecer delineamentos de qualidade e de forma com que a nossa educação aconteça da melhor maneira possível. Então, nós precisamos pensar em como as tecnologias elas precisam estar presentes no cotidiano do nosso processo educacional, mas ela não vem como uma forma de substituir o professor, mas sim promover, oportunizar também, né, a promoção e o acesso aos bens culturais e também cumprir com a função social da escola. Então, ela se torna essencial para que os municípios também possam propor ações para desenvolver, né? Desenvolver, investir em tecnologia como internet de qualidade, equipamentos para professores e alunos, sistemas integrativos, softwares cada vez mais avançados. Então, tudo isso se faz necessário colocar na ordem do dia. Então, mas já
finalizando, né, sintetizando todo esse nosso debate, a gente precisa destacar que, sem os devidos investimentos de recursos financeiros da União, dos estados e dos municípios, nós não conseguiremos nem propor ações que contribuam para a melhoria da qualidade da educação e nem verificar se todos aqueles que foram propostos desde 2014 foram cumpridos. Então, eu encerro aqui a minha fala estimando que juntos possamos construir um Sistema Nacional de Educação inclusivo, né, em todas as suas dimensões, que possamos garantir uma maior participação popular nos espaços de construção das políticas públicas, lembrando que a escola não é um mero reverso das políticas, que possamos exercer a nossa cidadania como um dos princípios de garantir uma educação pública, gratuita e de qualidade para todos. Eu agradeço novamente o convite e até mais.